né? Porque a gente você fala, não, aquela pessoa lá nem vou convidar porque ela não vai. Não, aí você se mostra aberto. Então, essa abertura também facilita, né? Não só nessa situação, mas vai facilitar em outras situações depois, o diálogo. E você se mantém aberto, porque nós não temos como não conviver com as pessoas, né? Mesmo se nós ficássemos num quarto fechado, a gente teria que conviver com nós mesmos, e o que também é bom. Mas, então, nós estamos sempre convivendo, seja no metrô, acontece alguma coisa, então estamos sempre, né, nos deparando com situações e pessoas que a gente pode conversar, né? Então, eu coloquei aqui na frase, dizer não sem parecer desinteressado e permanecer aberto para os convites, para sims, para falar sims, né? Agora o próximo já terminou. Agora eu coloquei aqui uma citação da Alexandra Lopes Barello, coloquei abreviei aqui a Alexandra Barello, que é a, a pedagoga que vai dar essa palestra sobre o IA, né, na Semana Tecnológica, agora próximo, acho que é próximo mês, né, professor, não sei quando seria. Já está programada a Semana Tecnológica, né, de acordo com o nosso calendário da FATEC, e a Alessandra já foi convidada e já aceitou o convite de mostrar aos nossos estudantes o que vem ser a IA. Bom, eu pedi para ela autorização, pedi a licença para compartilhar o que eu acho muito importante, que está grifado aqui, respire fundo, né? Então, eu vou pedir licença para ler para vocês, né? Que essa frase, ela vem de um projeto que a Alexandra desenvolveu, né? Ela é escritora, pedagoga, e esse projeto foi muito bom. Eu participei do primeiro projeto, que foi o Start Seed 144, que tinham 30 tarefas, uma por dia, para nós realizarmos. E dentro dessa tarefa tinha esse texto, né? E ela compartilhou. Assim que puder, fique atento às outras mentes. Todas as individualizações se comunicam via essência, numa linguagem única. E todo aquele que está atento a essa comunicação, no caso você, no caso nós, neste agora, nós podemos compreender o que a essência comunica com uma pequenina mediação. Aí ela diz, né, porque ela está fazendo o método, eu peguei essa frase, né, nessas instruções, você me dará o sinal. Respire fundo e eu começo a traduzir a linguagem de outra essência para você, né? Quando não, deixa eu abaixar aqui. Quando não respirar fundo, entenderei que não quer se comunicar com outra individualização. Essa parte, na parte de você me dará um sinal, é uma parte mais consciencial, né, deste projeto. Quem quiser entender mais sobre o projeto, na biografia, tá? Ele vai estar no site completo para vocês, quem tiver curiosidade de conhecer, é muito interessante, muito bom. Bom, chego ao final da minha apresentação com a reflexão sobre ser professor e mestre, né? É ser o início, o meio e nunca o fim. Eis, portanto, o verdadeiro sentido de ser mestre, né? E com isso, eu deixo aqui as referências e termino a minha exposição. Gratidão, muito obrigada. Obrigada ao Grupo Educacional Oswaldo Cruz. O meu contato está aqui na apresentação, não é letra maiúscula, mas o PowerPoint não me deixou colocar a letra minúscula, tudo minúsculo, né? vanessaceloureiro17@gmail.com, né? Coloquei aqui, né, os direitos reservados para o grupo o Grupo Educacional Oswaldo Cruz, que pode disponibilizar para os professores essa gravação, com muito carinho. Espero poder encontrá-los
em breve com outro tema, e fica aí. Professor, gostaria de fazer... Antes de mais nada, quero agradecer, né, a excelente palestra e as colocações sobre como se comunicação com os estudantes ou com outras pessoas também, né? Gostaria de fazer algumas perguntas em função do que a senhora disse. Eu lembrei de um caso que aconteceu em fábrica, né, dentro de um laboratório, que chegou um fornecedor de matéria-prima e nós estávamos discutindo um ponto técnico sobre um determinado elemento químico. Aí ele chegou assim e falou assim: olha, esquece tudo, segue só o que eu vou falar agora. E todo o restante que você estudou não vale mais nada. Então, professora, nesse assunto, né, doutora, é uma situação violenta do jeito que ele falou? Gostaria que você me explicasse sobre isso. Sim, com certeza, porque quando ele falou esquece tudo, o que que acontece? Tudo que você foi na vida, tudo que você é, ele descartou. Então ele falou, esquece tudo e escuta o que eu, né? O meu jeito, né? Não sei como é que foi exatamente a situação, mas deve ter mais ou menos isso. Então, essa é uma boa pergunta, porque eu posso transformar essa comunicação em não violenta, né? Ele poderia dizer assim, olha, a maneira que você está fazendo, né, é interessante e tudo, mas eu posso dar uma sugestão? Eu posso fazer dessa forma? Posso te dar uma sugestão? Vamos fazer dessa forma aqui, e mais no sentido de ajudar com falas positivas. Aí o que vai usar a fala positiva, né? E acho que é isso. Seria assim, sempre no efeito de somar e nunca subtrair, né, ou descartar. Quer dizer, limpa o sistema e começa esse novo. Quer dizer, sempre o conhecimento e a própria evolução, ela soma e não subtrai. É, E com o fato de ter um monte de informações, você vai conseguindo caminhar com a sua própria consciência, porque você tem mais dados para poder analisar, refletir e meditar, né? E com aquele, respire, né? Alguns segundos para poder ver se é aquilo mesmo, né? Para poder dar o próximo passo. é aquela frase, né? Conte até 10. Né? Hoje em dia nós não precisamos contar até 10, hoje nós já evoluímos, são segundos, né? Mas se precisar contar até 10, e tem inclusive uma sugestão, né, que entra dentro das falas positivas, às vezes nós não temos como lidar com aquela situação, às vezes o professor não sabe lidar com aquela situação, então ele pode pedir, né, foi até bom, eu lembrei que eu ia falar um pouco disso, ele não tem aquela situação, ele não pode, ele está com receio, até por ética, por hierarquia de falar sobre aquele assunto, então o que que ele pede? Olha, eu ia pedir para você, escuta, né, primeiro escuta, porque muitas vezes o estudante ele quer falar, né, hoje as pessoas têm muita necessidade de ser ouvido, né, então a gente pratica um pouco de escutativo, escutativo é um outro método, mas deixa para uma outra vez, uma outra abordagem. Então, o que acontece? Deixa ele falar, fala, e aí o que que fala? Olha, nesse momento eu não posso te dar uma resposta, ou não posso te ajudar muito propriamente, né? Então, eu ia pedir para você, né, me dar uns dias, ou então eu te ligo, converso, eu vou tentar fazer o meu máximo para tentar resolver isso para você. Então, aí o professor não deixou o aluno embora sem um conforto, sem saber que pelo menos alguém está se importando com ele, né? E isso é muito importante, tá? Doutor Vanessa, muito obrigado, né? Em nome de toda a equipe, gostaria de agradecer muito as suas palavras. Mais uma vez agradeço, estou muito feliz por ter te dado essa oportunidade. Agradeço toda a FATEC, o grupo Oswaldo Cruz, que é um grupo maravilhoso, que está excelente. Então, eu não tenho nem palavras para dizer como que eu tenho apreço por esse grupo, né? Por já conhecer o professor Vanderlei, né? Então, é isso aí.
Obrigado a todos. Uma boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que vocês estão vendo, né, esse vídeo. E professor, Bom, em nome do Grupo Educacional Oswaldo Cruz, da direção, da coordenação e dos professores, eu agradeço a sua palestra, né? E muito obrigado, doutora. Até uma próxima palestra e um próximo encontro. obrigada. E eu dou por encerrado, então, esse vídeo.